Boa noite. Darcy, boa noite. Está me ouvindo bem, Darcy? Está me ouvindo bem? Danusa, está me ouvindo bem? Eldina, está me ouvindo bem, Eldina? Boa noite, olá. Estão me ouvindo bem, pessoal, meninas? Boa noite. Vamos esperando os nossos amigos entrarem mais um pouquinho. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no nosso Evangelho. Aguardar mais uns instantes. Tudo certo, né, Eldina? Tá escutando a musiquinha aí para acalmar de fundo, pra gente ir relaxando. Boa noite, Marcinha, Neuza, Eldina, Tamara, Darcy. Tá sem imagem? Estão me ouvindo bem? Imagem. Botei uma luz forte aqui em cima. Sim, senhora. Tá me vendo, né? Boa noite, Neuza, Darcy. Tudo certo. Esperar mais um minutinho. Um abraço fraterno a todas vocês, minhas amigas. Vamos estudar junto nosso Evangelho da noite de hoje. Carla, boa noite. Boa noite, meninas. Vamos procurar um local bem tranquilo, né, pra gente absorver bem o Evangelho da noite de hoje. Se possível, tragam uma jarra ou um copo com água, que nós vamos precisar para vocês. Todos nós vamos frutificar nossas águas. Se vocês puderem já trazer a água e deixar de pertinho, tá bom? Leda, Maria, boa noite. Fraternidade Espírita, boa noite a todos vocês. Hoje vamos... Voltou a internet. Miraci, boa noite. Regina. Professor Carlos. Cleciano, boa tarde, boa noite. Pedimos a todos que já tragam um copinho, uma jarrinha com água para a gente fluidificar a água no final do nosso Evangelho. Procurar um local tranquilo para a gente participar hoje do nosso Evangelho. Fernanda, Gisele, boa noite. Alice, saudades. Miraci. Nós já temos... Boa noite, Regina. Vamos fechar os nossos olhos agora. Respirar profundamente. Procurar nos conectar com os benfeitores espirituais do Ivandro Amaral Pereira, que já conosco estão. E a extensão da nossa casa vai para cada casa desse momento. Jesus na nossa casa, porque Ele falou: onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em Teu santo nome, que Ele estaria conosco. Nós já somos aqui várias pessoas e Jesus está conosco nesse momento. Pai de amor e bondade, Jesus, nosso mestre amado, meigo Rabi da Galileia, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu santo nome, para estudar o Teu Evangelho de luz, esse banquete que sacia as nossas fomes, que tanto procuramos, Jesus. Nossas fomes moral, para que cada dia, com os Teus ensinamentos colocados em prática na nossa vida diária, possamos evoluir com a certeza de que estamos no caminho certo. Com as Tuas bênçãos, com a paz, com o equilíbrio, com o amor em nossos corações,
damos por iniciado nesse momento o nosso culto do Evangelho no Lar, do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira, com as bênçãos, com a intuição, com a boa vibração de todos os nossos irmãos trabalhadores do Centro Espírita. Que assim seja. Graças a Deus. Estamos estudando hoje a continuação do capítulo 8º, Bem-aventurados que são puros de coração. Hoje nós vamos fazer uma leitura e um breve esclarecimento dos itens 8 a 10. Estamos estudando já na sequência. Nossa casa está adotando essa sequência porque fica muito mais prático, né, para a gente ir colocando em prática, fazer os nossos questionamentos e melhorando como ser humanos, né, a cada dia. Hoje nós vamos falar da verdadeira pureza, mãos não lavadas. O que será que Jesus quer nos dizer, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o que Jesus quer nos dizer? Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Vamos iniciar a leitura e a proporção que a gente vai lendo, a gente vai comentando e vocês vão ajudando para a gente ter um Evangelho bem bacana, tá? Verdadeira pureza, mãos não lavadas, capítulo 8, item 8. Boa noite a todos. Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, já que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhe respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizei: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista o seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Os escribas e os fariseus, eles traduziam ao pé da letra, né? Tudo para eles era só o exterior, é o que está fora, né? Eles se preocupavam muito com o que estava acontecendo só na letra, né? E quando Jesus falou sobre honrar o vosso pai e a vossa mãe, o que Jesus quis dizer nesse parágrafo, né? Então, eles, os doutores da lei, que eram os escribas, né? Eles se preocupavam muito com o exterior. Eles achavam que dando o dinheiro, né, nas sinagogas, no dinheiro estava sendo tudo pago, né? Eles não tinham preocupação de olhar seu pai, de olhar sua mãe, né? Então eles já achavam que estava tudo já do certo e não estava certo. Então Jesus veio, desmascarou eles, dizendo que nem tudo é assim, né? Quantos hoje pai e mãe que estão aí órfãos de filhos vivos, às vezes famílias numerosas, os pais velhinhos, aí às vezes tem tanta dificuldade com quem que vai ficar hoje, com quem que vai ficar amanhã, né? Então, é isso que Jesus falava, que não adianta você dar aquele dinheiro como eles faziam, né? E violar, porque eles violaram essa lei. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e em vão me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Estão longe de Deus, estão longe das leis que foram regidas por Deus, né? Então, tudo que eles estão honrando com os lábios, o coração está longe, tudo é da boca para fora. Eles não têm aquele sentimento do coração, aquele sentimento que faz com que a gente
Esqueça as ofensas, né? Esqueça tantas coisas que fazem com a gente. Então é esse honrar, né? O povo que honra com os lábios, mas seu coração está longe. São só o exterior. O interior está muito, é o famoso, né? Muito bem limpo por fora e por dentro o pão bolorento. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai, compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. Às vezes a gente se preocupa tanto, né? O que vai se alimentar, não o que eu vou comer, porque tudo tem vida na natureza, o vegetal, o animal. Então você se preocupa tanto com o que você vai se alimentar, né? Para lhe dar energia, para os seus órgãos ter energia para você viver aqui na Terra, mas se esquece do principal, né? Que é o que está o meu coração, como é que está meu coração hoje? Isso que Jesus fala. Não é o que entra pela boca. Me preocupar com o que eu vou comer, eu tenho que me preocupar porque o meu corpo é a minha vestimenta carnal aqui na terra, né? Marcinha, boa noite. Então eu tenho que me preocupar com o que eu vou comer, lógico, né? Se eu colocar no meu carro água, só água ele não vai estragar e não vai andar. Se eu colocar uma alimentação que não vai me dar energia, que não vai me ajudar, eu não vou ter forças para me levantar, para trabalhar. Então, jamais Jesus falou que você não deva comer né, direitinho. Você tem que se alimentar com equilíbrio, tudo conforme os nutricionistas nos ajudam. Mas se preocupar também com o que você está guardando do seu coração. O que você fez durante o dia. E Santo Agostinho, né, no mesmo evangelho, na sequência, ele nos ensina que durante a noite, quando a gente já passou o dia, que tem tantas coisas, a família, o trabalho, na via pública, que a gente às vezes aparece as pessoas para ser nosso professor, né, para testar a nossa paciência. E aí a gente vai ter que ir respirando fundo e colocando em prática tudo que Jesus veio nos ensinar, que ele quis que todos nós estamos aqui aprendendo a amar, não é? Então, quando Santo Agostinho, ao adentrar o seu quarto para dormir, ele fazia uma revista do que ele aconteceu durante o dia. O que eu machuquei quem? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de errado? O que eu tenho que melhorar amanhã para não fazer de novo? Então, são esses questionamentos que a gente tem que colocar na nossa vida diária, de todos os ensinamentos para a gente colocar e ir melhorando a cada dia, porque assim vamos evoluindo. Então, Santo Agostinho nos dá esse exemplo de como devemos melhorar com todos os nossos sentimentos e como a gente está tratando o outro. Porque nós gostamos de ser tratados de uma maneira legal. Por que eu não posso tratar o outro também de uma maneira tão legal como eu quero que me tratem, né? Continuemos. O que sai da boca procede do coração. E o que o torna impuro o homem, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Então tudo começa no nosso pensamento. O pensamento gera, e aquele sentimento, né? Daqui é que parte tudo que a gente está fazendo. Inveja, ódio, rancor, mágoa, um sentimento terrível da mágoa que a gente fica guardando, que a gente não conversa com a pessoa. Então aquilo fica, às vezes a pessoa nem fez uma coisa tão difícil com a gente, mas a gente fica remoendo aquilo tudo vai, né? Vai colocando o seu coração doente, vai fazendo o seu coração doente. De repente você verbaliza e maltrata a pessoa. Então você tem que ter cuidado com o que você está pensando, com o que você está sentindo, que é isso que Jesus quer que a gente melhore a cada dia. Essas são as coisas que tornam impuro o homem, mas comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Porque o tempo que Jesus está falando aqui, do tempo dos escribas, dos fariseus, o lavar as mãos, que é por fora, né? Não dizendo
Jesus não, jamais quis dizer que lavar a mão, como nós estamos passando para a pandemia, né? Que a gente tem que lavar nossa mão toda hora. Então, o que ele quis falar sobre que, não é? Não é só o exterior, que a gente tem que cuidar do nosso interior. O exterior, principalmente agora em um momento tão delicado que nós estamos passando, é necessário, né? Que a gente lavemos nossas mãos, mas que a gente cuide do nosso sentimento. Aquele sentimento que faz com que a gente seja cada dia uma pessoa melhor. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: Sabeis que ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos caem no fosso. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Que planta é essa? Que planta? São todos que estão em desacordo com a lei de Deus, né? Tudo que está em desacordo, a gente tem que arrancar. A gente não pode deixar essa erva daninha crescer nos nossos sentimentos, como se fosse assim, um cavalo selvagem, né? Que não tem domínio, que a gente não consegue. Então, todos esses sentimentos que você sente que está me fazendo mal, que você vai verbalizar para maltratar alguém, você tem que arrancar. Não é fácil, porque é diário, isso aí é um exercício que você vai fazendo diariamente, dioturnamente. Sentimento apareceu, ódio, rancor, inveja, maldade, maledicência. A gente vai ter que ir substituindo esse trabalho que o evangelho, que é esse banquete que sacia a nossa fome. Essa fome são os vícios que a gente tem, vícios morais que a gente tem que arrancar. Então, é essa, né? Porque Jesus bem falou, tá aqui em Mateus 15, de 1 a 20. Cegos, se um cego conduz outro cego, ele cai no fosso. Então, eu não posso me direcionar sem ter, né, Jesus, os ensinamentos do Evangelho, a lei de Deus, que é uma lei fantástica que nos dá, como ser humano, cada dia melhor os nossos sentimentos e pensamentos. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer consigo mesmo: por que ele não lavou as mãos antes de jantar? A preocupação era grande desse povo, né? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros fariseus, tendo grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, entretanto o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Do jeito que eu limpo, que eu asseio, que eu cuido da minha parte, né, exterior, eu tenho que cuidar da minha parte interior. Tem um caso de um obsessor que estava há muito tempo, esse familiar não sabia mais o que fazer com esse familiar, com esse obsessor, que só vivia amarrado, eles não conseguiam, já tinham levado para tudo quanto é lugar. Eles souberam de Dr. Bezerra de Menezes, que Dr. Bezerra de Menezes era uma alma boa. Então o pai resolveu levar esse filho até Dr. Bezerra de Menezes. Logicamente foi amarrado, né? Quando chegou perto do Dr. Bezerra de Menezes, ele falou: desamarre ele. E ele disse: não, se ele desamarrar, ele vai me estrangular. E Dr. Bezerra de Menezes olhou para eles: pode desamarrar ele, desamarre. A autoridade moral, né? Desamarre. Quando desamarrou ele abriu os braços pro rapaz que estava com um obsediado horrível, né? E ele falou assim: eu vou lhe dar um abraço. Esse abraço, quem mandou foi Jesus. Jesus que acalma, que cura, que salva, que liberta. E foi ao encontro do obsessor propriamente dito. E o obsessor falou para ele, se acalmou, chorou e depois disse para ele: muitos falaram comigo.
mas ninguém me amou como você me amou. Então, o que é que esse exemplo dos irmãos, que os irmãos espirituais traz para nós? Que ele já tinha ido de todo lugar, as pessoas falavam, então falou daqui para cá, né? O sentimento para ajudar esse irmão que estava numa situação tão terrível e não conseguiu. E Dr. Bezerra de Menezes, com autoridade moral, com Jesus na frente, né? Com Jesus em todo o tempo, que ele sempre andava bem acompanhado do Dr. Bezerra de Menezes, simplesmente abraçou, em nome de Jesus, eu te abraço, em nome de Jesus, que cura, que salva, que liberta. Eu, nesse momento, te abraço e te liberto também, meu irmão. Então, é para a gente aprender, né? Que o sentimento liberta até esses espíritos que já estão numa situação tão terrível. Continuemos. Nós vamos agora para as orientações de Kardec. A outra que a gente leu está em Lucas 11, 37 a 40. Kardec vem nos orientar o seguinte: os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens, e da rígida observância desses regulamentos fazia o caso de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, é muito mais fácil, né? Porque se reformar moralmente não é, como já disse, não é fácil, né? Fazer esse autoconhecimento, fazer a reforma íntima, a briga conosco mesmo, porque às vezes você quer colocar a culpa em um, colocar a culpa no outro, não, mas a culpa, você é seu maior inimigo. A luta é entre você mesma, todo dia. É mudando o pensamento, é mudando os sentimentos. Então essa reforma moral é nossa. Lavar as mãos do que limpar o coração é muito mais fácil, né? Os homens iludiram-se a si próprios, julgando-se quites com Deus. Foi o que aconteceu com os escribas e os fariseus, né? Que pagavam e honrar pai e mãe, o respeito, o cuidado. Não tinha, não, eu já paguei para Deus, Deus toma conta, né? Que não é assim. Porque se conformaram com aquelas práticas, mantendo-se tais quais eram, já que ele havia ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Esta a razão de haver dito o profeta: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Me honra com os lábios, tudo ordenação humana, e se esquece das leis de Deus, dos ensinamentos. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo relegada a segundo plano. Como hoje, muitas vezes, a gente, hoje vamos estudar, porque a doutrina espírita, o espiritismo tem uma vasta literatura para a gente estudar, para a gente entender o que está acontecendo com a gente, para a gente melhorar como ser humano. Nós viemos para cá para ser gente, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é o nosso próximo, mas a gente tem que se melhorar, se amar, começando por mim. Então a gente vai deixando segundo plano. Não, eu deixo para outra vida, porque nessa vida não dá mais, porque eu já estou idoso. Essa vida não dá, porque eu tenho muito serviço para fazer. E agora não dá para mim estudar o evangelho, os ensinos de Jesus. A gente vai deixando. E não pode, né? Porque tem levado muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, a considerarem mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. E a gente vai começando de pequeno. Depois eu vou falar que na nossa casa a gente tem a evangelização evangelização da gestante, do bebê de 0 a 3 anos e vai até 18 anos. E a gente ensina um bebê na barriga através dos ensinamentos de Jesus, e a gente já começa a entender. Então, essa educação moral começa já na gestação, para a gente ir aprendendo a compreender e colocar em prática aquilo que Jesus veio nos ensinar, e está tão atual. Cada vez que você lê o Evangelho, você está vendo que cada vez mais atual os ensinamentos do nosso Mestre.
E é essa edição feita pelo homem, a lei de Deus, que Jesus faz alusão quando diz: toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, em que o que tiver em desacordo com as leis de Deus. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem só chega a Deus quando se torna perfeito. Nós nascemos simples e ignorantes, né? Por isso que a gente tem esse cuidado da gestação até os dias que voltar para o mundo espiritual. De todo dia estar no Evangelho, todo dia estudando, todo dia colocando em prática aquilo que Jesus veio nos ensinar. Porque um dia nós seremos anjos. Um dia a gente vai... São muitas e muitas encarnações, mas a gente vai conseguir. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda religião é maravilhosa quando ela torna o homem melhor. Os ensinamentos, né? Quando essa religião faz com que esse homem seja um homem de bem, que ele olhe o seu próximo como a si mesmo, é uma religião boa, né? Todo aquele em que o homem julgue apoiar-se para fazer o mal ou é falsa ou está falseado em seu princípio, tal é o resultado de todas as religiões em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula e não se impede que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem dano ao próximo, seja no que for. Semelhantes religião fazem supersticiosos, hipócritas e fanáticos. Nunca, porém, homens de bem. Não basta, pois, ter a aparência da pureza, é preciso, acima de tudo, ter a pureza de coração. É esse ensinamento maravilhoso desse capítulo. Bem-aventurados os que têm puro coração, que nós já viemos estudando, já na sequência, que o coração tem que ser aquela simplicidade e a humildade. Nós temos que ter o coração puro, desejar aos outros aquilo que a gente quer para a gente. Como que eu vou fazer isso? Melhorando os meus pensamentos e os meus sentimentos, para que cada vez mais eu consiga colocar para fora, ao falar com uma pessoa com delicadeza. Às vezes a gente esquece que a gente aprende na evangelização as palavrinhas mágicas. Boa noite, boa tarde, com licença. São coisas que a criança coloca na cabeça do ser humano e ele vai para a vida toda. Às vezes você entra no elevador, a pessoa ali já está tanto tempo morando com você, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, né? Não se cumprimentam, vivem. Nós somos todos irmãos. É que o Jesus quer que a gente... que a nossa aparência a gente cuide, que a gente cuide do que a gente está comendo, mas a gente cuide do que a gente fala. E aqui vamos complementar com esse livrinho de Miramês, O Poder do Pensamento. O que falar? Nem sempre damos conta do quanto falamos desnecessariamente e de quanto nos calamos por covardia. O saber falar é uma das artes que o ser humano deve aprender com todas as suas técnicas, pois ele pode crescer muito e fazer crescer se esse sentimento tiver bom uso. Muitos acreditam que falar é apenas um sistema de comunicação externo do homem, para uso no mundo. Enganam-se os que assim pensam, pois falar, na verdade, é a manifestação do pensamento, para que, em inúmeras situações, o homem possa se conhecer quantos pensamentos transitam, céleres, sem que ele se dê conta de tal realidade. Quando nos expressamos, é que nos damos conta de como estamos pensando. E mais ainda, quando sofremos com as reações provocadas pelos nossos pensamentos. Saber falar também é um exercício de autoconhecimento. Muitas vezes, quando sofremos uma reação provocada pelo que falamos, dizemos que não foi aquilo que quisemos dizer. Quantas confusões homéricas se dão pelo mal expressar um sentimento ou uma vontade.
É certo que em muitos casos há o fermento do que ouve, que julga e analisa, segundo o que também quer entender. Mas é com esse ponto que devemos nos preocupar, pois de cada encontro devemos tirar uma lição. Está no falar um excelente instrumento de autoanálise da nossa capacidade de pensar. Reafirmamos: cuide de falar com parcimônia e cuide mais ainda de falar o que é preciso, quando for realmente preciso. Não fale somente o que pode agradar e colocá-lo numa condição de destaque. Inúmeras vezes elogiamos apenas para sermos afáveis com nossos interlocutores. Sejamos justos sem ofender, sem dizer o que é preciso que seja dito. Cale seu intuito de ofender ou mostrar a verdade como você a observa, mas seja prudente e coerente com seus princípios para que não te furtes o bem-agir. Seja sempre verdadeiro em suas observações. Se elas não ajudarem a princípio, cale-se. E em nova oportunidade, quando a adrenalina talvez não estiver em tão evidente circulação, exponha o que pensa. Fale pouco, mas fale com sinceridade. Tenha o amor como a linguagem, o carinho como o tom e a conduta segundo o Evangelho de Jesus. Por certo, não haverá como se enganar. Preste atenção na linha de sua fala. Perceba quando ela inicia e como vai terminar, raciocinando no seu desenrolar, e paralelamente tenha o devido cuidado para perceber o que está embutido do que fala, no tocante aos sentimentos que surgem, pouco a pouco, dentro do ser. Somos ainda primários no conhecimento das reações produzidas pelas nossas emoções. Ainda não conhecemos com profundidade a alma humana e seus desdobramentos, mas podemos dizer algo com toda sinceridade. Cuide para que esses sentimentos e suas expressões sejam dos melhores, pois deles emanam saúde, bem-estar e bons relacionamentos. Sua fala é o ponto de contato com o mundo. Cuide para que ela seja seu cartão de visita, chave para abrir muitas portas. Ganha muito o homem que fala pouco, mas ganha mais ainda o que sabe falar na hora certa, colocando a frase correta no momento adequado. Os efeitos dessas falas muitas vezes desmancham os desentendimentos que já duravam muito tempo. Observe o efeito de uma frase quando uma discussão acirrada acontece em um meio familiar e nada está se aproveitando do que é dito ali. Se perguntar a opinião de alguém mais sábio, ele apenas diz: queridos, o falar é de prata, o silêncio é de ouro. Para o bom entendedor, isso já é tudo. Não se inquiete se você não tem estudo e não sabe pronunciar as palavras com correções, mas cuide de aprender a ter elegância de sentimentos, conhecimento de como muito amar, e suas palavras, mesmo que erradas em seu idioma, estarão com muita força no idioma celestial, que é eterno, imutável e de tanta beleza, que inúmeras vezes se faz inefável. Lembre-se sempre de que Jesus nos diz que o mal não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai, alertando-nos sobre o perigo do mal falar. E com essas orientações de Miramês, a gente vai nesse momento com as nossas águas, colocar nossa mão na nossa água, porque nós com o nosso sentimento de aqui estarmos reunidos em nome de Jesus, com esse evangelho que nos traz tantos ensinamentos, que nos ajuda até como nos portarmos ao falar,
vamos, com a nossa energia, colocar sobre as águas, que nós estamos perto, fechar os nossos olhos, respirar profundamente. Respirar profundamente. Nesse momento, vamos pedir a Jesus, ao nosso médico dos médicos, que derrame sobre essas águas a medicação necessária para cada um de nós, conforme a necessidade e o merecimento de cada um. Nossas águas recebendo nesse momento das nossas energias, das nossas mãos, porque nós somos deuses. Temos Deus em nosso templo sagrado, que é o nosso corpo espiritual. Respiremos profundamente. Vamos nesse momento com essas palavras, que é a palavra que é do fundo do nosso coração, com tanto sentimento de amor, de fraternidade, envolver a todos que estão conosco nesse halo de luz, de amor, de serenidade, para agradecer a Jesus, o nosso mestre amado, aos benfeitores espirituais, por esse momento de aprendizado, na certeza de que o nosso coração é o nosso templo sagrado, é o nosso coração que vai transportar para o nosso pensamento os sentimentos para que a gente possa falar. Que nossa fala, como bem nos explicou Jesus, seja de fraternidade, de amor, de consolo. Se tivermos algum empecilho com alguém, que a nossa fala seja: me perdoe. Se ela encontre no seu coração, no seu pensamento, nos seus sentimentos. Benfeitores espirituais nesse momento, a equipe espiritual conosco, cada um que aqui se encontra, recebendo nesse momento as luzes benfazejas, com passes dispersivos, que vão tirando energias que não são nossas, formas pensamentos, pensamento de tristeza, de que não vou conseguir, pensamento de mágoa, de rancor, de ódio, de vingança, todos esses sentimentos que fazem mal ao nosso corpo físico e espiritual. Essa cachoeira de luz que derrama sobre nós nesse momento, com muita força, nos limpando, nos dando a certeza do teu amparo, Jesus. Coloque no nosso coração pensamentos, sentimentos de amor, de fraternidade ligada ao nosso próximo. Nós, como somos ainda seres imperfeitos, estamos aqui na caminhada. Te pedimos nesse momento, arranca do nosso coração o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a inveja, a maledicência e tantos sentimentos contrários ao que tu ensina cada dia no teu evangelho de amor. Recebendo nesse momento a sua casa, de todas as pessoas que estão aqui, a equipe espiritual fazendo essa limpeza do teto, no chão, nas paredes, nas nossas camas. Essa limpeza que os benfeitores espirituais fazem todas as casas, de todos que estão aqui conosco nesse momento. Na certeza da reposição de energias benfazejas, de luz, retirando dessas casas, esse casulo de luz, todos esses irmãozinhos dessa limpeza, mas nós como moradores desta casa, nossos sentimentos e pensamentos no alto, para que sempre essas energias do amor, da compreensão, do equilíbrio nos acompanhem em todos os momentos da nossa vida. Vamos respirando profundamente. As pessoas que estão em tratamento espiritual já receberam
seu passe e os demais. Vamos respirando e abrindo os olhos devagar. Agradecer a Jesus e nesse momento vamos fazer alguns avisos. Boa noite a todos. Por conta das exigências mínimas de segurança sanitária que nós estamos passando, né? Nosso espaço físico ficou bem reduzido e a ausência de recursos humanos e materiais adequados para a realização das atividades adequadas, a diretoria decidiu manter a suspensão das atividades até segunda ordem. As atividades do Centro Espírita Ivandro Moreira estão acontecendo de forma virtual e a partir de setembro, em comemoração aos 26 anos da nossa casa, nós estaremos realizando nossas lives de quarta e sábado na plataforma do YouTube. Mais uma novidade boa. Além disso, no dia 20 de setembro, o dia do aniversário da nossa casa, vamos realizar o primeiro seminário virtual espírita do Ivandro Amaral Pereira com uma palestrante muito cativante, competente, experiente, sábia, a Maíse Braga, ela é da Comunhão. Vocês vão amar porque ela atrai, né? Ela fala com o coração, ela é 10. Então, em tempo de pandemia, a humanidade tem intensificado o sentimento de medo, ansiedade, preocupação, grandes desequilíbrios que estão acontecendo por causa da pandemia, né? E precisamos assumir o controle da nossa mente, como foi lido hoje. A gente tem que assumir o controle da nossa mente para que o nosso sentimento seja legal. Então, para que a gente tenha o maior aprendizado possível, evoluirmos durante essa oportunidade que nos foi dada, chamada de pandemia. A pandemia nos chamou para que a gente desse uma, né? E sobre esse tema que a Maísa vai dialogar conosco, já está divulgando no YouTube. Os tratamentos espirituais ocorrem virtualmente, como está sendo toda quarta e todo sábado, né? Quem quiser fazer o tratamento pode entrar na plataforma, no nosso site www.iap.org.br. Informamos que nossa casa não para. Segunda-feira, nós temos estudo do Evangelho sobre a mediunidade, estudo e prática. Segunda-feira começa às 7 e termina às 9. Terça-feira nós temos o Semeia, a iniciação para a doutrina espírita. Começa às 19 e vai até às 21. Tudo que você quer saber do espiritismo para iniciante, está lá o primeiro pontapé. E temos terça-feira o Evangelho, o estudo da obra de Joana de Ângeles, autodescobrimento, uma busca interior que é fantástico. De 8 às 10 horas, autoconhecimento, uma busca interior. Joana de Ângeles. Quinta-feira, estudo do livro O Céu e o Inferno, obra de Allan Kardec sobre a corrente magnética, 19 às 20 horas. Sexta-feira, o Livro dos Espíritos, Revista Espírita, e as obras de Allan Kardec e as obras de André Luiz, 19 às 20. Sábado, temos estudo do Evangelho e a obra Nas Vorazes do Pecado, de Ivone do Amaral Pereira, às 9 horas da manhã. E vão ter uma notícia boa para quem tem filhos, para quem tem criança, para quem está gestante, para quem quer conhecer a doutrina, para quem quer ajudar essas crianças para se fazer homens de bem, para que consigam melhorar os seus pensamentos, os seus sentimentos, convivência com os pais, convivência com a escola. Dia 5 de setembro nós vamos começar a nossa evangelização da gestante, bebê de 0 a 3 anos até 18 anos. Nossa evangelização vai começar dia 5 de setembro. Não percam. A evangelização está sendo tratada com muito carinho. Eu faço parte, por isso eu fico fazendo aqui a minha propaganda, porque é maravilhoso. Os depoimentos das crianças. Nós temos uma criança de 8 anos que deu depoimento para a gente. O que você aprendeu na evangelização? Eles, tia, no Instagram, no Facebook, eu tenho tanta gente para seguir, mas eu aprendi na evangelização que eu tenho que seguir Jesus, os ensinamentos, os conselhos, tudo que Jesus está falando, eu tenho que seguir esse ídolo. É esse que eu vou seguir daqui para frente. Olha que maravilha, não é? A gente
desprender esse momento, porque quando você está evangelizando, você primeiro se evangeliza para poder você passar para outra pessoa, para essas crianças que estão aí precisando e depois, principalmente de uma pandemia, trancados em casa, no apartamento, não é? Então, meus amigos, 5 de setembro e a casa é todos os dias tem estudo. Quarta-feira nós temos o Evangelho e sábado o Evangelho. No YouTube tem novas formas da gente trabalhar daqui para frente. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos dê muita luz para que essa caminhada seja de sentimentos, de ações, sempre voltada para a fraternidade, para o bem e para o amor, porque foi isso que Jesus nos ensinou, temos que nos amar. Um beijo, boa noite, saudade, um abraço fraterno em todos vocês. Que Jesus abençoe. Boa noite.